Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele da Aisha Degree. O caso de hoje aconteceu no ano 2000, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde a menina Aisha, que na época tinha 9 anos de idade, morava com seus pais e o seu irmão. Os pais da Aisha, eles frequentavam a igreja com seus filhos, e é dito que a Aisha era uma menina muito alegre, que ela tentava ser engraçada e que ela gostava muito de esportes. É dito que ela não era uma criança assim muito rebelde, que ela obedecia os pais e ela gostava de usar o cabelo dela com tranças. E ela e o irmão eram muito próximos, eles tinham apenas um ano de diferença. E eles costumavam jogar basquete na garagem de casa. A Aisha, ela também fazia parte do time de basquete da escola. 2 dias antes dos fatos que eu vou relatar aqui, a Aisha teve um jogo de basquete na escola, do qual o time dela perdeu, e ela ficou bastante chateada com isso, porque ela era uma menina muito competitiva. Então, no dia 14 de fevereiro de 2000, o pai da Aisha, ele tinha chegado do trabalho, então por volta da 00:30, ele foi até o quarto que a Aisha dividia com seu irmão e viu que os filhos estavam dormindo. Então, na manhã seguinte, por volta das 6:30, a mãe da Aisha foi até o quarto para acordar os filhos, porém a Aisha não estava em sua cama. Eles então acham aquilo estranho, verificam que ela não está em lugar nenhum na casa, então resolvem ligar para alguns parentes que moravam ali próximo, principalmente a sua avó, que morava bem perto da casa deles, para ver se a Aisha não tinha ido para a casa deles por algum motivo, apesar de que a menina ela não tinha o costume de sair sozinha. Eles então falam com esses parentes, porém ninguém tinha visto a Aisha. A polícia então é avisada do desaparecimento da menina. Não havia nenhum sinal de entrada forçada na casa e alguns pertences da menina estavam faltando. Por exemplo, a mochila da menina não estava lá e alguns itens como algumas peças de roupa também não estavam, o que fazia com que eles imaginassem que ela teria levado esses pertences junto com ela. E o irmão da Aisha, ele disse que em um momento da noite ele ouviu um rangido da cama da irmã, porém ele achou que ela tinha apenas se movimentado ali na cama ou que ela tivesse levantado para ir até o banheiro, então ele não deu muita atenção para isso. E nessa madrugada que a Aisha teria desaparecido, houve uma tempestade e com isso houve um corte de luz ali em toda a vizinhança. Isso era um detalhe importante para a polícia porque a Aisha ela tinha muito medo de escuro e de cachorros. Então imagina-se que uma criança que tem assim muito medo do escuro não ia fugir num momento como aquele. Bom, buscas foram feitas pela menina e eles iniciaram toda uma investigação sobre esse caso. E algumas testemunhas apareceram. 2 motoristas, eles diziam ter visto a Aisha numa estrada ali próximo à casa da menina. E eles viram uma menina que eles acreditavam ser a Aisha, que estava caminhando ali na beira da estrada, sozinha, naquela madrugada. Segundo as 2 testemunhas, a descrição que elas deram do que a Aisha vestia era igual, que era uma camiseta longa e branca. O que fazia sentido porque a Aisha tinha uma peça de roupa assim e ela estava faltando no guarda-roupa da menina. Então, um desses motoristas, ele teria achado muito estranho uma criança daquela idade andando sozinha, de madrugada, depois de uma tempestade ali naquela estrada. Então, ele fez o retorno e tentou se aproximar da menina para perguntar se ela precisava de ajuda. Porém, ela teria se assustado e saiu correndo para uma área de vegetação que tinha ali na beira da estrada, e então ele perdeu ela de vista. O que eu não entendo aqui é porque nenhuma dessas pessoas que viu a menina ligou para emergência ou qualquer coisa assim, porque obviamente não era seguro uma criança tão nova andando ali naquela estrada de madrugada. Em um chalé abandonado que tinha ali próximo essa área de vegetação, a polícia encontrou alguns itens e a família da Aisha, eles reconheceram esses itens como sendo da menina. E também tinham ali uns papéis de embalagem de doces. E esses doces eram exatamente como os doces que a escola da Aisha tinha dado para os jogadores no dia do jogo de basquete. Mas infelizmente a polícia ela não conseguiu mais evidências que levassem até o paradeiro da Aisha.
E quase 1 ano e meio depois, a mochila da Aisha ela foi encontrada numa estrada mais distante da casa da Aisha. Na mochila tinha alguns pertences da Aisha, mas tinha alguns itens que não pertenciam à menina, como uma camiseta do grupo New Kids on the Block e um livro. Esse livro ele pertencia à biblioteca da escola em que a Aisha estudava, porém eles não conseguiram um registro para saber quem teria retirado aquele livro. E o mais estranho foi que essa mochila ela foi encontrada enterrada e ela estava dentro de 2 sacos de lixo. E a família da Aisha eles organizaram uma caminhada para que o caso da menina não fosse esquecido nem pela comunidade nem pelas autoridades. Então, todo dia 14 de fevereiro, eles faziam uma caminhada ali por aquela estrada onde a Aisha foi vista pela última vez. E eles levavam cartazes e camisetas com a imagem da menina. E depois a família acabou trocando essa data, porque no dia 14 de fevereiro é o dia dos namorados nos Estados Unidos. Então, eles achavam que não era justo que as pessoas perdessem o dia dos namorados para fazer a caminhada. E a mãe da Aisha, ela deu uma declaração dizendo que o caso da filha dela não tinha recebido tanta atenção, porque se tratava de uma menina negra, que os casos de crianças brancas desaparecidas, eles tinham muito mais atenção, tanto da mídia quanto das autoridades. Entretanto, os investigadores eles nunca arquivaram esse caso. Já tem mais de 20 anos e eles continuam trabalhando no caso do desaparecimento da Aisha. Inclusive, em 2017, eles revisaram todas as informações que eles tinham para ter certeza que eles não tinham deixado passar nenhuma informação relevante. E eles, inclusive, têm uma recompensa para quem tem informações que leve ao encontro de Aisha. E tanto a família da Aisha quanto os investigadores, eles acreditam que a menina ainda está viva. Uma coisa que é dito pelos investigadores também é que, na época dos fatos, a família não tinha um computador em casa, eles não tinham celulares. Hoje em dia, era bem mais provável que eles tivessem pelo menos um computador e que isso facilitava no rastreio das informações em relação à vítima dos últimos dias da vítima em sua casa. Poderiam ter informações ali que podiam indicar ou não que a menina estivesse planejando fugir, por exemplo. Eles chegaram a investigar um suspeito que se chamava Donald Ferguson e ele foi considerado culpado por ter tirado a vida de uma menina chamada Shalonda. Ele foi libertado da prisão em 1997 após cumprir pena por caso de abuso de uma criança. Em 2007, após testes de DNA, ele foi considerado culpado por ter tirado a vida da Shalonda. Então, ele foi condenado à prisão perpétua. Porém, a polícia acabou não conseguindo ligar ele ao caso da Aisha. E a polícia também recebeu algumas informações de que a Aisha teria sido vista entrando em um carro da cor verde escuro. E as teorias nesse caso basicamente eram da menina ter fugido por conta própria ou de alguém que ela conhecesse ter levado ela, tendo em vista que as janelas e as portas estavam fechadas e não havia nenhum sinal de entrada forçada na casa. A teoria de que a Aisha teria fugido por vontade própria, ela entra com o fato de que a menina teria arrumado a sua mochila antecipadamente, colocando alguns dos seus pertences. E as pessoas que a viram na estrada viram a menina caminhando sozinha. Também é dito que o último livro que a turma da Aisha leu era um livro que contava uma história sobre 2 crianças que fugiam para ter uma aventura. Então, é possível que ela tenha sido influenciada por esse livro. Porém, como eu disse anteriormente, a Aisha ela tinha muito medo de escuro. Então, é muito estranho que a menina fosse decidir fugir exatamente na noite que havia faltado luz e que tinha ocorrido uma tempestade. Outra teoria seria de que ela teria fugido com a ajuda de alguém, já que a estrada onde ela foi vista caminhando era caminho da sua casa para a escola e da escola para casa, ou seja, era um caminho que ela conhecia muito bem. Então é possível que ela tenha feito esse caminho porque ela já conhecia e então em alguma parte ali do trajeto ela teria encontrado com outra pessoa após aquele momento em que os motoristas tinham visto ela caminhando. E levando em conta também que ela teria sido vista entrando em um carro de cor verde escura. E junto com essa teoria, algumas pessoas também levantam a hipótese de que a Aisha ela podia ter problemas em casa e por conta disso ela teria conversado sobre isso com alguém e essa pessoa ajudou a menina a fugir. Porém, a família nega que ela tivesse qualquer problema em casa. Outra teoria seria de que a menina teria saído de casa por conta própria, por vontade própria. Porém, no caminho, ela teria, por acaso, encontrado com alguém mal intencionado que teria feito algo para Aisha.
Mas eu acho que é pouco provável, quase impossível, que a menina ela tenha fugido por conta própria e tenha passado despercebida todos esses anos, levando em consideração que ela tinha apenas 9 anos na época. Foi feita uma progressão de imagem que mostra como a Aisha estaria atualmente. E esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se ainda não for inscrito e aproveita e assiste um outro vídeo aqui do canal. Até o próximo vídeo!